Pai, Senhor, irmãos, amém? Graças a Deus, Deus nos permitiu estarmos mais uma quarta-feira para darmos continuidade aqui no nosso estudo sobre a carta aos Romanos. Vamos ler Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 13. O texto diz assim: Então, o que era bom tornou-se em morte para mim. Vou repetir aqui porque é uma pergunta, né? Então, o que era bom tornou-se em morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, produziu em mim a morte, por meio do que era bom, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque, no que se diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros do meu corpo outra lei, guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado, que está nos membros do meu corpo. Versículo 24. Na minha versão está bem pesada essa palavra aqui, né? Na minha versão está dizendo: desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 25. Graças a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Do capítulo 6, né? Do capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, Paulo está tratando desse processo da santificação na vida do homem. Então, recapitulando aqui, né, capítulo 1 até o versículo 18, Paulo ele vai apresentar quem é Jesus e o poder que Jesus tem. Do capítulo 18 até o capítulo 3, versículo 20, Paulo vai tratar sobre a temática, né, sobre o pecado, de que todos estão debaixo do pecado, todos estão debaixo da lei do Senhor. A partir do capítulo 3, versículo 20, até o capítulo 5, Paulo vai apresentar de como o homem deve ser salvo. Ele vai dizer que a justificação é somente pela fé em Jesus Cristo. Então, termina o capítulo 5, Paulo diz assim: tu és salvo já, a fé em Jesus Cristo. Só que aí entra o capítulo 6, de como o homem, de como a pessoa salva, ela deve agora se comportar, né? Como ela deve lidar aqui com o pecado, como ela deve lidar com a lei, e o que é a graça. Então, nos nossos estudos anteriores, a gente falou que nós não estamos mais debaixo do poder do pecado, porque Jesus nos libertou do poder do pecado. Também não estamos mais debaixo do poder da lei, porque Jesus também nos libertou debaixo do poder da lei. Só que quando chegamos em Romanos capítulo 13, versículo 25, você vê que Paulo ele vai começar a dizer que existe na nossa
no nosso linguajar aqui, existe duas forças dentro dele. Um lado dele quer fazer a vontade de Deus e a outra quer fazer a vontade da carne, né? E aí a gente responde aqui a pergunta, né, que o nosso irmão José Graci, ele questionou no outro estudo, né? No sentido de que quando a gente é salvo, o pecado ele não é retirado da nossa vida logo. Então, o primeiro processo nosso aqui, que é a justificação, nós somos livres da sentença do pecado, que é a morte, justificação. Somos justificados, Deus nos declara justos, santos, inocentes. Ele nos tirou debaixo do poder do pecado, e o poder do pecado é a morte. Então, Ele nos libertou debaixo do poder do pecado, Ele nos retirou debaixo do poder da morte. Só que quando nós entramos aqui em Romanos capítulo 6, 7 e 8, nós entramos no processo de santificação, que é o processo em que Jesus, através do Espírito Santo de Deus, Ele está nos tirando aqui debaixo da influência do pecado. Então, de uma forma ou de outra, o pecado ainda está dentro de nós e a gente chega um momento que a gente se acaba pegando, fazendo aquilo que não é a vontade do Senhor. A gente acaba pegando, cometendo pecado. A gente acaba se pegando, cometendo erros. Por quê? Porque o pecado está aqui dentro de nós. Então ele ainda não saiu de nós, né? Aí a gente entra, só vai sair quando nós formos glorificados. Então o que acontece aqui? A pergunta que Paulo vai responder aqui é uma pergunta que pode surgir para frente, né? Segundo como ele está escrevendo, poderia ser que os leitores perguntassem para ele assim: Paulo, tu disseste para a gente que a lei ela é santa, ela é espiritual e ela é boa. Mas só que essa lei, ela é boa, mas ela gerou morte em nós, ela trouxe morte. Então como é que uma coisa que era boa se tornou ruim? Como é que uma coisa se tornou boa se tornou ruim? Aqui fala no versículo 13, ó. Então, o que era bom tornou-se em morte para mim. Ali vai dizer, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, produziu em mim a morte por meio do que era bom. Vocês estão acompanhando comigo aí, irmãos? O que era bom? Quando ele fala aqui, ó, para que se mostrasse como pecado, produziu em mim a morte por meio do que era bom. O que é bom? O que Paulo está se referindo que é bom? Vamos ver se estão conseguindo raciocinar bem. O que Paulo diz que é bom? Qual é a pergunta que ele faz no versículo 13? Então, o que era bom? O que era bom? A lei. A lei, ela é boa. Só que Paulo está dizendo que o pecado, ele se utilizou da lei, né? Por que ele se utiliza da lei? Que a gente viu no estudo passado. Paulo vai dizer que a gente tem aqui no versículo 7, né? Ele vai dizer aqui, ó: que diremos? A lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Então, a lei, ela é boa. A lei, ela é boa. Ela é justa, boa e ela é espiritual. Só que quando Paulo ele conhece a lei despertou o que estava dentro dele. O que estava dentro dele? Que a gente falou na outra quarta-feira? Vocês lembram que a gente falou na outra quarta-feira? Ainda está até bem aqui o molequinho, né? O que estava dentro do coração de Paulo, irmãos? Que despertou? O que estava dentro do coração dele? O pecado. Então Paulo ele conhece a lei, e a lei ela despertou o que está dentro do coração dele, o pecado. E o pecado, o que acontece? Ele gerou a morte. Então a lei ela é boa, mas só que a partir do momento em que nós conhecemos a lei de Deus, ela vai revelar o que está dentro do nosso coração, que Paulo vai dizer que é a cobiça, no versículo 7. Ele vai dar só um exemplo de um pecado, que é a cobiça. Mas existe outro tipo de pecado dentro do nosso coração. Ou vocês não têm mais? Que é o que a gente vai tratar hoje aqui, dessa luta
Que eu, sentido, o novo homem em Cristo Jesus, ele quer obedecer à lei de Deus, mas o velho homem, o Adão lá, você vê que ainda existe essa luta aqui. A gente morreu, o velho Adão morreu lá, só que ele está só apenas adormecido. Aí esse novo homem que nasceu com Cristo, ele quer obedecer a Deus. Só que aí o velho Adão quer fazer as coisas da carne, que é essa luta que a gente vai ter aqui. Por isso que Paulo vai dizer que ele não consegue compreender a sua maneira de agir. Só que aí que a gente começa a entender que dentro de nós ainda existe uma força, que é a carne, que é esse indivíduo chamado pecado, que ele quer dominar a gente de novo. Ele quer assumir o controle. Por isso que Paulo vai dizer que, ele vai dizer aqui, o pecado querendo te dominar, que você vê no versículo 13, no versículo 14, no final do versículo 14, assim, vendido como escravo do pecado. Tá? Então, conhecemos a lei revela que somos pecadores e por causa do pecado gera morte. Gera morte, isso que está no versículo 13. Então a lei ela é boa, mas ela se tornou algo, ela gerou a morte, né? Ela gerou a morte. Na verdade não é a lei que gera a morte, na verdade é o pecado que gera a morte. A lei simplesmente revela o pecado e o pecado revela que nós estamos debaixo da morte, né? Da morte. Então olha só, o papel da lei, qual é o papel da lei, irmãos? O papel da lei é revelar o pecado. Esse é o papel da lei, um dos papéis da lei é esse, revelar o pecado, tá? Paulo conclui no verso 12 dizendo que de fato a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom, né? No estudo de hoje, que é Romanos capítulo 7, versículo 3, 25, nesse texto Paulo procura responder uma outra possível indagação, né, sobre o caráter da lei. A lei é boa, mas gerou a morte. Mais uma vez, Paulo responde prontamente no verso 13, de maneira nenhuma. Tá? Ele vai dizer que de maneira nenhuma a lei ela é ruim, porque como eu falei para vocês, o problema não está na lei. O problema está onde? No pecado. Por isso que Paulo diz que a lei ela é justa e boa. Entendeu? Então o problema não está nela, o problema está no pecado que ela revela e o pecado gera a morte. Tá? Então vamos lá, Paulo responde que não foi a lei que gerou a morte, e sim quem gerou a morte? O pecado, né? O pecado aproveitando daquilo que era bom. O que é bom? A lei é boa, tá? Se revelou em mim e trouxe. O que a lei revelou? Revelou o pecado e aí com ele trouxe a morte, tá? Trouxe a morte. Vamos voltar aqui. Para Paulo, a lei é como um espelho. Somente reflete a nossa imagem e nos mostra o quanto somos pecadores e que somos incapazes de salvar a nós mesmos. Isso, Tiago, né? Tiago capítulo 1, se não me falha a memória, ele vai falar sobre isso, né? De que a palavra, né, ou a lei do Senhor, a lei de Deus, ela é como um espelho. Por que você se olha no espelho? Qual é o propósito de você se olhar no espelho? Então o propósito do espelho que nós temos em casa é a gente se olhar para ver se o cabelo está arrumado, né? Entendeu? Se as coisas estão certas, não é isso? Se a roupa ficou bem ajustada, né? Se revelar aquilo que a gente não pode. Você consegue ver a sua própria face, você mesmo? Não tem como você ver, você precisa de um espelho para você ver a sua face. Então Paulo vai dizer, ele chega à conclusão que a lei é como um espelho. Ela revela quem somos. O espelho ele revela quem você é, mas ele consegue consertar os seus defeitos? Não. Ele não consegue consertar seu defeito. Ele apenas revela, ele apenas apontou, olha, tá? Teu cabelo não está arrumado, né? Ou a tua roupa não está ajustada. Ele apenas aponta, mas ele não consegue arrumar. Então a função da lei é essa, ela aponta para a gente, mas ela não consegue nos salvar. Tá? Não consegue nos salvar. Então Paulo vai dizer que a lei ela é boa.
ela é boa, mas o real problema não é a lei. O real problema é aquilo que a lei revela que é o pecado dentro do nosso coração, e aí o pecado vai dizer que o salário do pecado é a morte, tá? É a morte. Agora vamos entrar aqui no versículo 14, para a gente poder agora caminhar um pouco com vocês aqui. Então, olha só, a partir do versículo 14, Paulo vai compartilhar o seu próprio exemplo pessoal do passado, para tentar ilustrar o quanto a lei se mostrou capaz de mostrar sua real condição diante de Deus. Paulo apresenta um verdadeiro conflito interno. Paulo sabe o que é ter o pecado querendo te dominar. Versículo 14 diz assim: porque sabemos que a lei é espiritual. Por que a lei é espiritual? Porque a lei, o benefício dela é nos ajudar. Esse é o benefício dela, é nos ajudar. Em que sentido ajudar a gente, pastor? É ela dizer para a gente que nós somos pecadores, que por causa do pecado, o salário do pecado é a morte. Então ela está nos ajudando. Por isso que ela é espiritual, porque ela traz benefício para o homem. Né? Ela traz benefício para o homem. Aí ele vai dizer no versículo 14 ainda, né? Tem uma vírgula, um ponto e vírgula aí, mas ele fala assim: mas eu sou limitado pela carne. E vendido como escravo do pecado. Então o que Paulo vai dizer? Ele fala assim, eu agora sendo um homem liberto, sendo um homem salvo por Jesus, mas ao mesmo tempo, eu ainda consigo perceber dentro de mim essa luta. Apesar de eu não estar mais debaixo da lei, apesar de eu não estar mais debaixo do salário do pecado, que é a morte, mas esse indivíduo chamado pecado, ele quer novamente reinar sobre mim. Ele quer reinar sobre mim novamente. Por isso que ele fala aqui, vendido como escravo do pecado. Ele fala que ele é limitado. Ele é limitado na carne. Então ele fala que ele foi vendido como escravo do pecado. Olha que interessante aqui, Paulo sabe o que significa enfrentar conflitos e vontades internas, diferente daqueles que agradam a Deus. Situações e desejos que insistem e persistem mesmo contra a sua vontade. Paulo descreve a experiência vivida do conflito entre as duas naturezas. A lei, ou seja, obedecer à lei, né, que é em si mesmo, né, que ela traz o benefício ao homem, mas o apóstolo reconhece que ele próprio é carnal, e o pecado parece exercer domínio sobre ele, como um senhor controla os seus escravos. Então, Paulo vai dizer o seguinte, no versículo 14, ele vai chegar à conclusão seguinte, que dentro dele existe uma briga interna. Por quê? Ele sendo já um homem salvo, ele quer obedecer à lei de Deus. Ele quer fazer a vontade de Deus. Entendeu? Porque se eu obedecer à lei de Deus, ela me traz benefício espiritual. Só que, ao mesmo tempo, quando ele tenta obedecer à lei do Senhor, a carne, que é esse viés aí que chama-se lei do pecado, ela reluta dentro dele. Ela quer fazer o errado. É por isso que ele fala assim, o pecado, ele quer voltar novamente a ter domínio sobre mim. Ele quer voltar novamente a ser o meu Senhor. É interessante, irmãos, que a gente passa a perceber agora que quando uma pessoa ela não conhece a lei de Deus, ela não tem esses conflitos na mente. Porque ela pratica as coisas erradas, assim, normalmente, natural. Mas a partir do momento que você passa a conhecer a lei de Deus, aí você quer fazer a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo a sua carne quer fazer a vontade do pecado. Aí você começa a lutar dentro de você, dentro da sua mente. A gente vai começar a compreender melhor aqui, quando ele chega aqui nesse ponto aqui, ele não consegue compreender a sua maneira de agir. Então ele fala assim, não, a lei de Deus é espiritual, porque se eu seguir a vontade do Senhor, ela vai trazer benefícios para mim. Mas dentro de mim, essa lei do pecado, que é chamada lei do pecado,
Esse velho Adão quer voltar novamente a fazer as coisas ruins. Aí a gente chega a uma conclusão seguinte: quando você errar, não se espante porque você errou. É sério, quando você cometeu um pecado, não se espante que você errou. Porque às vezes a gente fica, a gente não fica assim, se julgando, né? A gente fica se julgando, a gente fica cabisbaixo. Por que eu de novo eu errei? É porque está dentro de nós, a natureza nossa. O novo homem que nasceu com Cristo, essa nova criatura, ele quer obedecer à vontade de Deus, que é a lei de Deus. Mas o velho Adão não quer, ele quer cometer pecado. Entendeu? É uma luta. Agora vamos continuar aqui o versículo 5 para a gente poder começar a entender melhor aqui o texto. Versículo 15, né? Versículo 15. Olha o que ele fala no versículo 15. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero. O que Paulo quer praticar? O que ele quer praticar? Ele quer praticar a lei de Deus. Se você pegar o Salmo 1, o que o salmista Davi vai dizer no Salmo 1? Que o meu prazer está na lei do Senhor, meditando nela dia e noite. Se você pegar o Salmo 19, o Salmo 119, o salmista vai dizer também que a lei do Senhor, o que é para ele? Lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Aí o salmista vai dizer assim: eu tenho prazer. O homem interior tem prazer. O novo homem em Jesus tem prazer. Mas o velho homem não tem prazer na lei do Senhor. Ele tem prazer em fazer isso aqui, Ele tem prazer no pecado. Então o que Paulo, no versículo 15, ele está dizendo que é o seguinte, que ele não consegue entender, não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, né? E sim o que odeio. O que Paulo odeia agora? O pecado. As práticas que ele praticava antes, ou seja, as práticas que ele praticava, eu odeio isso. Ou seja, não é mais do meu currículo eu contar mentira. Não é mais do meu currículo contar mentira. Não é mais do meu currículo falar palavras obscenas. Mas de vez em quando a gente se pega. Aí você diz assim: mas eu não queria fazer esse negócio aqui. A lei de Deus diz para mim que é para mim não contar mais mentira, mas contar a verdade. Muito rápido. Porque a natureza carnal ela é automática. Não é algo premeditado, é algo que você planejou. Não, ela é automática. Entendeu? Está dentro da nossa natureza esse negócio aqui. Por isso que eu digo, irmão, que Deus ele é tão bom com a gente. Porque se Deus não coloca o Espírito Santo dentro de nós, era complicado a gente viver para Deus. Porque com o Espírito já dentro de nós, a gente já faz coisas que não deve. Imagine sem o Espírito dentro de nós. Vocês nunca se pegaram nessa situação, irmão, de vocês quererem fazer a vontade do Senhor, mas de repente vocês estão fazendo aquilo que vocês odeiam. Então por isso que Paulo fala, ele vai dizer que o velho Adão, ele quer voltar a dominar novamente ele. Então se quer dominar novamente ele, quando ele quer fazer a vontade do Senhor, aí o velho Adão vem e faz ao contrário. Por isso que ele não consegue entender a maneira de agir. Tá? Aí a gente vai para o versículo 16 e 17, né? Que a perfeição da lei e a tragédia que é o pecado. Tá? Versículo 16 e 17, olha o que fala aqui. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Versículo 17. Agora, porém, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Por que Paulo fala isso? Porque lá no estudo anterior a gente falou que nós morremos para o pecado.
Aí quando Jesus morreu, nós morremos junto com ele. Quando Jesus foi sepultado, que nós rodemos a ideia do batismo, né? Fomos mergulhados ali. Quando a gente recitou aquilo que Paulo fala, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. Então, ou seja, essa nova criatura agora, que é esse pequeno Cristo, que não é mais o velho Adão, quando ele chega à conclusão de que ele vai dizer que não, a lei do Senhor é boa, que ele fala aqui, ó, e se não faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Por que a lei é boa? Porque quando ele faz o que ele não quer, a lei diz assim, ó, tu errou, Paulo. Então a lei é boa, porque traz benefício para ele. Ou seja, ela tenta consertar ele, assim, ó, Paulo, você errou, você precisa voltar, então ela é boa. Só que ele vai dizer o seguinte, aqui no versículo 17, ó, agora, porém, não sou mais eu quem faz. Se não é Paulo que está fazendo, então quem que tá tentando fazer? Vamos lá? Se não é Paulo, olha só, Paulo reconhece que a lei é boa. Ao admitir que a lei é boa, ela revela o conhecimento da lei, pois nunca conheceremos o quanto a lei é boa sem conhecê-la. Além disso, ela revela o poder destruidor do pecado. Ele reconhece que seu verdadeiro eu, ou seja, o seu ego, sempre vai guiá-lo para caminhos tortuosos. Ou seja, a natureza humana fazerá o errado no automático. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, ele está falando assim, olha, você agora que é uma pessoa em Cristo, então assim, quando eu faço, não eu mais estou fazendo, é essa força que está dentro de mim que está agindo para eu fazer o que é errado. É o velho Adão ainda, é a natureza carnal que te chama, é a carne, né, que está dentro de nós, que é a influência, ela está tentando influenciar novamente a gente. Então Paulo vai dizer que não é ele que quer fazer, na mente dele, ele não quer fazer mais a vontade da carne, mas aí a carne vai lá, e quando ele se pega fazendo aquilo que ele odeia, não é ele que está fazendo, mas sim a força da carne que está dentro dele, né? Que está dentro dele. Então por isso que parece que tem uma dualidade aqui dentro da mente de Paulo, como se tivesse duas pessoas aqui guerreando dentro da mente dele. Mas na verdade é ele mesmo que está, nós que às vezes pegamos, fazemos a vontade do Senhor, mas às vezes fazemos a vontade da carne. Ela traz essa reflexão para a gente de que a gente tem que fazer o certo, mas ao mesmo tempo ela traz a reflexão para a gente de que o pecado ele é uma tragédia, ele é destruidor, tá? Então no versículo 16, 17, Paulo fala sobre a perfeição da lei, que ela é boa, porque ela revela isso para a gente, né? Ela gera essa tristeza dentro da gente quando a gente comete o erro, mas ao mesmo tempo tem essa parte da tragédia do pecado aí. Versículo, a gente parou mesmo? Versículo 18, né? No 18, Paulo reconhece que a força para vencer o pecado não está nele. Versículo 18 diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer, o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Não realizá-lo. Então, Paulo entende que não existe nada de bom habitando em sua natureza, ou seja, ele reconhece a sua incapacidade de fazer o bem. Ele tem o desejo de fazer o que é correto e agradar a Deus. Entretanto, o desejo não é suficiente. Às vezes a gente se pega nessa situação, a gente quer fazer, né? Então Paulo reconhece que a força para vencer o pecado não está nele. Por que não está nele? Porque tem uma natureza caída. Tem uma natureza caída. Então, se nós temos a natureza caída, a gente não vai conseguir vencer o pecado. Ele vai novamente voltar a dominar a gente. Por isso que eu falo, aí Jesus nos salva, coloca o Espírito dentro de nós, aí depois a gente vai começando
a compreender a palavra de Deus. Aí é o Espírito, que a gente vai ver no capítulo 8, é Ele que nos capacita a gente vencer o pecado. É Ele que nos capacita também a gente obedecer à lei de Deus. É Ele que faz isso. Por isso que Paulo diz assim, em mim não habita bem algum. Se eu tentar me esforçar por conta própria a querer vencer o pecado, eu vou ser derrubado por ele. Quantas e quantas vezes, quando a gente não estava em Cristo, não fomos derrubados pelo pecado? É muito traiçoeiro, né? É aquela insistência, irmão, que você está lá, aí você fica mais um pouco, e de repente, quando você nem se dá, você já está fazendo o que não era para fazer. Então, por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer que a gente tem que fugir da aparência do mal. Então, Paulo, no versículo 18, porque eu sei que em mim, ele diz, nele mesmo, isto é, na carne, entendeu? Nele mesmo, não habita bem algum, pois o querer está em mim. Ele até quer, mas ele não consegue realizá-lo. Aí vem o versículo 19 e 23. 19 e 23 assim, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo vai dizer que o fato dele ainda não fazer a vontade de Deus, não é que esse novo homem, né? Ele quer até fazer a vontade do Senhor, mas aí a lei do pecado, a carne, quer relutar para fazer o mal. Por isso que ele fala assim, portanto, se não faço o que não quero, já eu não sei o que faz, mas o pecado que habita em mim. Então, repetindo aqui, né? Como eu falei para vocês, o grande problema não é a lei. O grande problema é o pecado. Não é a lei que traz morte, mas é o pecado que traz a morte. Tá? É o pecado que traz a morte. E aí Paulo vai dizer que esse pecado, agora ele sendo cristão, né? Sendo cristão, esse pecado quer voltar a dominar sobre a sua vida. Ele vai dizer no versículo 15 de que ele não consegue entender a sua maneira de agir, porque ele quer fazer a vontade do Senhor, mas ao mesmo tempo a carne quer fazer o que ele odeia. Aí ele vai dizer que a lei ela é boa, porque quando ele faz aquilo que ele odeia, a lei diz para ele que ele está errado, né? E aí ele compreende a tragédia do pecado. Aí no versículo 18, ele vai falar que nele mesmo ele não tem força para vencer o pecado. A gente parou aqui, né? Versículo 19, né? Aí Paulo reconhece a sua natureza caída. Ele reconhece que humanamente ele é um ser caído ainda. E que ele, por conta própria dele, não consegue obedecer ou fazer a vontade de Deus. Mas aí a força do pecado quer novamente fazer o contrário. Aí vem o versículo 24 e o versículo 25, que aqui eu quero que vocês, para a gente entender melhor isso aqui. Paulo vai usar um negócio bem interessante aqui. Acho que a gente terminou de ler aqui o versículo 19, né, e 23, né? Olha que ele fala no versículo 22, porque no que diz respeito ao homem interior, olha aqui, ó, versículo 22, ó. Porque no que diz respeito ao homem interior, o que é o homem interior? Seja na consciência dele, né, esse novo homem, Cristo, ele tem prazer na lei de Deus, né? Mas vejo nos membros do meu corpo outra lei, guerreando contra a lei da minha mente e fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Então Paulo vai assim, olha, até que eu tenho vontade de fazer a vontade do Senhor, aquilo que o salmista falou, né? Eu tenho prazer na lei do Senhor, mas ao mesmo tempo eu vejo que dentro de mim existe uma outra força, uma outra lei, a lei do pecado, que quer fazer o que é diferente. Aí o versículo 24, como é que está na versão de vocês o versículo 24, irmãos?
Miserável homem que sou. Tem outra versão diferente? Como? Desventurado? Na minha versão está como desgraçado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Bom, aqui Paulo ele vai se utilizar de uma figura da época romana. Tá? De uma figura da época romana. O que Paulo ele quer dizer com esse detalhe aqui? Eu sempre gosto de pegar esse versículo 24 e ligar com João capítulo 1, versículo 29. Versículo 29 que tem lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estão vendo essa imagem aí? Esse homem carregando um caixão? Vamos fazer na prática aqui, Pedro? Mas quando Paulo fala que ele é um miserável homem que sou, você vai entender que Paulo ele vai usar algo da época, até tu pedir socorro, da época, para ensinar um detalhe importante. Na época que os romanos eles iam para a guerra, quando eles não matavam todos os soldados inimigos, o que eles faziam? O Pétio era um soldado inimigo de Roma. Então, se o Pétio não morresse no campo de batalha, o que eles faziam com o Pétio? Eles iam amarrar um soldado morto na costa do soldado vivo. Entendeu? Esse soldado aqui está morto. Por isso que eu coloquei a ideia aqui do caixão. Ele está levando um cadáver amarrado. E esse cadáver ele era acorrentado. Ele era acorrentado no corpo e depois ele levava o Pétio para o campo de concentração. E amarrava os pés e as mãos em corrente. A pergunta é, o Pétio tem como se libertar do cadáver? Sozinho? O que vai acontecer se o cadáver apodrecesse na costa do soldado vivo? 3 dias. 3 dias, não é isso? Começava a decomposição. Vai pedir socorro aí. Começava a decomposição. A vazar. A se decompor, começa a vazar. Aí começava a amontoar mosca, corvo. E esse soldado vivo está aqui. Aí o que acontece? Essa decomposição ela começava a contaminar o corpo do soldado vivo. A ideia do exército romano era matar esse soldado vivo aqui lentamente com intenso sofrimento. E é isso que o pecado faz com a gente. Paulo fala assim, miserável homem. Quem é o miserável? É o Pétio. Quem me libertará do corpo da morte? Quem é a morte? O Xande. Ele é a morte, só que ele é o pecado. Não é isso que o pecado faz com a gente? Ele começa a decompor aos poucos. Lentidão, lentidão. Quando a gente nem imagina, a gente já está estragado. Aí o soldado não tem como se soltar por conta própria, porque ele está acorrentado pés e mãos. E aí, Paulo, eu sei que tu vai pedir socorro, pode soltar ele já. Pode soltar ele. Aí o que acontece? O que acontece, irmãos? Acontece que Paulo ele vai se usar desse contexto para dizer que ele, sentido humanamente, ele como homem, ele não tinha nenhuma possibilidade de escapar da morte. Ele não tinha nenhuma possibilidade de escapar do pecado, do salário do pecado. Aí eu acho interessante quando eu gosto muito de fazer essa ponte com João 1, 29. Vocês estão com a Bíblia aberta aí? João capítulo 1, versículo 29. Vocês lembram que está escrito lá em João 1, versículo 29? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Ó, eu acho interessante porque, para mim, na minha mente, eu imagino Paulo, essa imaginação, né, para a gente poder entender. Paulo no campo de concentração, acorrentado com um soldado morto na costa dele, assim, ó, não tem como escapar mais. E aí, de repente, como se João chegasse e dissesse assim, Paulo, erga a tua cabeça.
Ergue a cabeça. Ele parece que encaixa perfeito. Para mim encaixa perfeito aqui, ó. Ergue tua cabeça, Paulo. Eis o Cordeiro. Eis o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você vai entendendo um negócio interessante. Essa palavra aqui, tira, no verbo original, ela tem, na verdade, duas palavras que derivadas daqui. Primeiro, a primeira palavra derivada daqui do tira é remover. A primeira palavra que tem o significado dessa palavra lá no original é remover. Ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que remove. O que acontece? Ele remove. Tirou aqui, ó. Removeu o pecado que estava sobre a costa do soldado. Aí você vai entender interessante. A segunda palavra é carregar sobre si. Entendeu? O que acontece? Jesus, ele removeu o salário do pecado. Ele removeu a morte, a sentença que estava sobre nós. Só que ele carregou sobre si. Na cruz ele carregou sobre si. Ele recebeu sobre ele. É por isso que Paulo vai dizer agora no versículo 25. Se você olhar o versículo 25, olha como encaixa o versículo 25 aí com o versículo 24, ó. De Romanos capítulo 7. A gente lê o versículo 24 assim: desgraçado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí Paulo, ele vai dizer assim, ó, graças a Deus. É como se assim, eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, eu exalto a Deus, por meio de Jesus Cristo. E assim, eu dou graças ao Senhor, porque eu estava perdido. O pecado, ele queria me dominar novamente, eu não conseguia compreender o que eu estava fazendo. Quando eu queria fazer a vontade dele, o pecado, a carne ia lá, voltar novamente, fazer a minha vontade da carne, né? E aí, eu não conseguia vencer o pecado por conta própria. Eu entendi que eu tenho uma natureza caída, eu sou um homem miserável, mas eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus, por meio de Jesus Cristo. Aí ele vai dizer, ó, por meio de Jesus Cristo, versículo 25, né? Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, todas as vezes que o pecado tentar novamente assumir o controle do nosso corpo, nós temos que lembrar de que nós não servimos a mais a Ele, de que agora nós somos libertos pela morte de Jesus Cristo, Senhor. Então Paulo vai falar dessa luta que nós temos dentro da nossa mente, né? Dessa força entre querer fazer a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo a carne quer fazer a vontade do pecado. E aí, a partir da próxima quarta-feira, a gente vai falar sobre capítulo 8, que é essa nova vida em Jesus. Essa nova vida, ou seja, essa nova vida no Espírito, tá? Viver no Espírito. Olha o que ele fala aqui no versículo 1 no capítulo 8. Portanto, agora. Por que agora? Por que já inicia dessa forma? Portanto, agora. Por quê? Porque Jesus já nos libertou do poder do pecado. Ele já nos libertou do poder da lei. E agora nós estamos debaixo da graça de Cristo. Entendeu? O velho Adão morreu e o novo Senhor, ou seja, um novo homem nasceu agora, um novo homem em Cristo. Aí por isso que ele vai dizer, portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? Em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação. Só que, pegando aqui um exemplo. A gente, quando a gente erra, a gente se sente triste. E às vezes quando uma pessoa da igreja erra, a nossa ação aqui é julgar ela, é condenar ela. Assim, tu não era crente, por que tu errou? Só que
Nós temos que entender que essa influência do pecado ainda está dentro de nós, ele ainda reluta para a gente fazer o errado. Aí a gente começa a ver uma vida frustrada. Aí vem uma pergunta que uma vez um jovem ele me fez essa pergunta. Ele disse: pastor, eu pequei e a minha mente diz para mim que Deus não me perdoou. Olha como a ação maligna ela tenta desfazer daquilo que Deus fez por nós. Quando nós erramos, automaticamente o maligno se apodera dessa fraqueza nossa e diz assim: olha, Deus não te perdoou. A igreja ela não te ama. As pessoas elas não gostam de você. Aí entra a parte a pessoa se sente desprezada. Ela se sente vergonha de encarar, de vir para a igreja. E aí que a gente tem que chegar com uma mensagem de esperança, dizer que não, que agora a lei ela vai dizer para a gente sim que nós erramos, mas ela não pode mais nos condenar para a eternidade, porque Jesus vai dizer assim, João vai dizer: filhinhos, se vocês pecarem, lembre-se que vocês têm um advogado, lembre-se disso. E eu finalizo aqui a minha fala com uma coisa que me fez refletir essa semana, falando o seguinte: quando Jesus fala assim, vocês que são pais maus, quando o filho de vocês pede pão, vocês dão pedra? Quando o filho de vocês pede peixe, vocês dão cobra? Nós que somos pais maus, quando o nosso filho pede alguma coisa para a gente, nós damos o contrário daquilo que eles pedem? Não dá? Agora pare para pensar comigo aqui. Se antes, quando você ainda não era filho de Deus, se antes, quando você não era reconciliado com Deus através de Jesus, Deus já amava você, Deus já ouvia suas orações, Deus já se importava com você. Imagine agora que você é filho dele. Como é que ele não vai perdoar a gente? Como é que ele não vai nos abraçar e nos acolher? Eu fico imaginando quando Jesus ele se encontrou com a mulher adúltera. Se Jesus fosse outro, ele tinha julgado aquela mulher. Ele tinha condenado ela. Não, a lei diz que tudo precisa ser apedrejada. Não é isso que a lei exigia? Apedrejamento. Mas Jesus não apedrejou ela. Mas disse: vai e não peque mais. Vai e não peque mais. Então é nesse sentido que a gente começa a viver. Se nós errarmos, irmãos, vai gerar tristeza no nosso coração. Agora um ponto importante: se você chegar a um ponto de você pecar e você não se entristecer, não gerar remorso dentro do seu coração, não gerar tristeza dentro do seu coração, eu te aconselho você aceitar Jesus de novo, porque alguma coisa está errada. Porque se o pecado, vou deixar mais claro aqui, né? Um outro exemplo para a gente entender melhor aqui. Quando uma pessoa estava com lepra, na época do período que hoje é chamado de Hanseníase, né? Quando a pessoa estava com lepra, apareceu uma mancha. Aí o sacerdote, ele colocava essa pessoa de quarentena. Na verdade, ele colocava ele com 7 a 15 dias de quarentena. Se a mancha aumentasse, ele excluía essa pessoa de dentro se fosse na sinagoga, se fosse templo, ele era excluído do culto, ele era excluído da família, ele era excluído da sociedade, ele perdia o nome dele, ele passava a ser chamado de leproso. E era colocado um sino no pescoço. Para quê, pastor? Para que quando ele chegasse no meio da cidade, quando ele saísse do vale dos leprosos, ele entrasse na cidade, o sino balançava e a pessoa sabia que ele era leproso. Só que a lepra, quando ela chegava no seu último estágio, ela afeta o sistema nervoso, aonde começa a cair o dente, começa a cair a ponta do nariz, a ponta da orelha,
as unhas, a pele. Aí quando chega nesse estado de não ter mais sensibilidade, a pessoa ela poderia se queimar, poderia se bater, mas ela não sentia mais. Aí Jesus vai usar essa mesma lógica para dizer que o pecado é como a lepra. Às vezes é só uma mancha. Mas pastor, é só uma besteirinha, pastor. É só um pecado pequeno. Você sabia que não é as grandes coisas que mudam o mundo, são as pequenas coisas que mudam o mundo, que mudam a realidade? É só uma manchazinha. Aí você não conforma só com uma manchazinha, aí já vai para uma mancha grande. Aí você começa, quando chega no último estágio de o pecado, de você pecar e não ter mais sensibilidade, ou seja, o Espírito, mesmo que o Espírito contenda com você, mas você não. Você vai, o argumento que a pessoa diz, não, a vida é minha, eu faço o que eu quero da minha vida, entendeu? Eu vou voltando àquela frase que eu falei no outro dia, né? O amor próprio, né? A vida é minha, eu vou viver a minha vida. Aí comete o pecado, e o pecado ele não gera mais, dentro da mente, não tem mais remorso, não tem mais tristeza, não tem mais a iniciativa de arrependimento. Se chegar a esse ponto, você está na luz vermelha. É preciso ter muita atenção nisso. Porque se eu cometo algo e eu não sinto mais necessidade de pedir perdão para Deus, eu estou correndo um grande perigo de eu me apostatar, de eu desacreditar em Deus, de dizer que meus pecados eles não vão mais me afetar futuramente. Agora, feliz é aquele que comete um erro e depois de cometer o erro, a consciência, a mente, ela estalou assim, opa, gerou a tristeza, gerou aquele sentimento de arrependimento, de querer voltar para o caminho do Senhor. Aí isso é bom, isso ainda é bom. Mas quando a gente comete pecado, ele não mais gera nenhum remorso em nós. A gente pode dizer que esse indivíduo aqui, ele voltou a nos dominar. Perto. É a mesma coisa, o pecado ele faz com a gente isso. Ele expulsa a gente da presença de Deus, ele expulsa a gente da presença das pessoas. Ele tira a nossa dignidade, ele tira o nosso valor, ele tira o nosso propósito de viver. Ele tira essas coisas, ele destrói a gente por dentro. Aí Jesus vai lá, eu acho interessante, né? Que Jesus vai lá com essas pessoas que estavam abandonadas pela sociedade. Olha que interessante, ó. Já pensou uma pessoa que tinha o privilégio de estar no culto, que tinha a sua esposa, que tinha os seus filhos, que tinha um nome, que tinha um emprego, e que era reconhecido na sociedade, de repente ficou leproso. Vai para o vale do leproso, vai viver em caverna. Aí Jesus ele usa isso para dizer que o pecado faz com a gente. O pecado não faz com a gente? O pecado, às vezes, ele destrói a nossa família. Não faz isso com a gente? Faz a gente perder, às vezes, o emprego, o nosso nome na sociedade. Aí Jesus vai lá e resgata a gente novamente. Jesus foi lá e tocava no leproso. Você já pensou que alegria um leproso tinha de ser curado e agora ele ter de novo acesso no templo, de voltar novamente a adorar Deus no templo, de abraçar a esposa dele, de abraçar os filhos? Você nunca parou para pensar nessas coisas? Entendeu? Por isso que eu falei para vocês que todas as vezes, irmão, que nós vamos na casa de alguém, é Deus que vai na casa das pessoas. Quando toda vez que nós abraçamos alguém, tem gente, irmão, que não quer que você fale nada, ela só quer que você abrace ela. Ela só quer que você abrace ela. E é isso que Jesus fazia com as pessoas, ele abraçava as pessoas. Ele não curava só elas fisicamente, mas ele curava elas emocionalmente. Curar de uma lepra é curar fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Falando aqui, a gente está falando a analogia da lepra com o pecado. O único remédio para o pecado é Jesus. Não existe outro remédio. Para o pecado só existe um remédio, que é Jesus Cristo.